Antes do conteúdo desta última palestra, eu quero recordar algumas coisinhas. Prepare que eu vou perguntar para você aí. Não adianta se esconder. Sobre o que nós falamos ontem. Que é bom a gente sempre recapitular alguma coisa, tá? Eu tenho falado das duas naturezas do Redentor. E nós falamos que ele não podia ser Redentor se não fosse homem. Quem sabe por quê? O Redentor não podia ser Redentor se não fosse homem. Por quê? Quem se arrisca? Pera, tanta gente quer responder. Como é que é? Levanta. Lembra, por que ele precisava ter a natureza humana? Porque a ira de Deus recai sobre a totalidade da natureza humana. Sobre o corpo dele, sobre a alma humana dele. Tá? Deus não poderia pagar os nossos pecados. Por quê? Porque ele não tinha a mesma natureza nossa. Deus não podia submeter-se àquilo que Jesus Cristo submeteu. Porque Deus é espírito infinito, ele não tem corpo e ele não tem alma humana. E a ira de Deus tem que cair sobre alguém que possua a mesma natureza nossa. Por isso que o verbo teve que se fazer carne, ou seja, teve que assumir a natureza humana com todas as suas propriedades. E eu disse também sobre a natureza divina. O Redentor não poderia ser Redentor se não fosse divino. Por quê? Ninguém vai se arriscar. Ele precisava ser Deus porque se ele fosse somente homem, Ademir, se fosse somente homem, ele poderia morrer no máximo por um outro homem. Um por um, vida por vida. Entretanto, porque ele é Deus poderoso, lembra que nós falamos sobre poderoso Redentor, para que ele pudesse morrer no lugar de muitos e sofrer a penalidade desses muitos, ele tinha que ser divino. Um homem só pode morrer por um homem, mas o Deus homem pode pagar a penalidade de muitos. Essas são duas razões, e eu vou falar agora sobre a necessidade, vamos lá, das duas naturezas. Então, rapidamente, a necessidade da natureza divina, e agora? Mas a necessidade das duas naturezas unidas. Por que o humano e o divino tiveram que ser indivisivelmente, inseparavelmente, imutavelmente unidos? De tal forma que eu falei ontem, é impossível haver a separação da natureza humana da natureza divina. Houve separação da natureza humana quando, lembra, a natureza humana tem duas partes, reverendo, quais são? Corpo e alma. Quando Jesus Cristo morreu, houve separação dessas duas partes? Houve. Uma foi para a sepultura e outra foi para o Pai. Nas tuas mãos recebe o meu espírito. Quando nós morrermos, vai acontecer a mesma coisa. Tá? Você não vai morrer hoje nem amanhã. Né? Você vai... Não vai, Lauri? Não, né? Vocês vão para a sepultura e vão para o céu. Agora, não houve separação das duas naturezas, a divina da humana.
para sempre. Quem foi para o céu? Jesus Cristo. Quem foi para a sepultura? Jesus Cristo. É só uma curiosidade para vocês. Quando a Bíblia fala de uma das partes nossas, nós somos corpo e somos alma. Quando a Bíblia fala de uma das naturezas, você deve atribuir à pessoa completa. Por exemplo, quem teve fome? Você não pode fazer. Quem teve fome é a natureza humana. Não. Quem teve fome foi a pessoa de Jesus Cristo. De tal forma que o que pertence a uma natureza, você deve atribuir as duas à pessoa completa. Jesus Cristo conhecia o coração dos homens, conhecia as intenções dos homens. Isso é próprio da divindade. Mas quem é que conhecia as intenções dos homens? A pessoa de Jesus Cristo. Tá? Há muita coisa a dizer. Nós não temos tempo para tratar de tudo. A pessoa de Jesus Cristo é altamente complexa. E nós teríamos muito o que dizer, mas eu preciso andar. Então, a necessidade das duas naturezas unidas. Talvez eu não gaste o tempo todo da palestra, vocês vão embora almoçar mais cedo. O Redentor, a necessidade das duas naturezas unidas, tá? Para que havia necessidade das duas naturezas unidas? Para que ele pudesse, eu vou repetir isso que eu disse ontem, para que ele pudesse ser representante de pecadores, tá? Se ele não tivesse a natureza humana, não podia ser representante de pecadores. Se não tivesse a natureza divina, Deus não aceitaria o que um homem somente podia fazer. Deixa-me pular algum ponto aqui, esse aqui é interessante, para que pudesse, letra B, é necessária as duas naturezas unidas, presta atenção nisso, para que ele pudesse ser mediador entre Deus e os homens. O que é um mediador? Em qualquer coisa, financeiramente, judicialmente, o mediador é aquele que está entre duas partes litigantes, ou seja, entre duas partes em litígio. O mediador é o que tenta solucionar tanto as exigências de um quanto as de outro. Eu me lembro quando eu fui para os Estados Unidos para estudar lá, estava começando a Guerra do Golfo. E eu estava pensando nesse negócio de mediador, e eu pensei o seguinte, Estados Unidos contra o Iraque, isso é a Guerra do Golfo. E a coisa estava feia. Muita gente sendo morto na guerra, como é próprio de toda a guerra. Eu pensei, devia aparecer um cara que pudesse ser mediador para acabar isto, como o Trump está tentando fazer com relação à Rússia e Ucrânia. E naquela época eu pensei assim, podia convidar o George Bush, pai, para ser mediador. Aí a Dinha, muito crítica, dizendo, não é justo, porque ele vai ser parcial. Se o George Bush fosse mediador, ele ia puxar a braça para a sardinha dele. O mediador não pode ser parcial. Mas Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Por que ele pôde ser mediador? Porque ele tinha a natureza tanto de um quanto do outro. Jesus foi o perfeito mediador, o único entre Deus e os homens, porque ele podia resolver o problema dos pecadores. E ele podia satisfazer as exigências de Deus.
Então ele satisfez a justiça divina, as exigências de Deus, e satisfez as necessidades humanas, porque ele era tanto homem quanto Deus. Ele agradou tanto a um quanto ao outro, tá? Então ele foi mediador perfeito. Em Timóteo 2,5 fala, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Se o Redentor fosse somente homem, ele poderia ver simplesmente as coisas do ponto de vista dos homens, sem entender as exigências divinas, as exigências da justiça divina. Se o Redentor fosse apenas divino, ele não poderia experimentar as dores e as consequências do pecado de maneira pessoal. Houve a necessidade de um mediador ser um representante das duas partes em litígio. Como representante do homem, ele oferece a si mesmo como pagamento. E como Deus, ele satisfaz as exigências de Deus, de modo que Deus fica plenamente satisfeito com a função de Jesus Cristo. O mediador, para ser perfeito mediador, tinha que ser igual às duas partes em litígio. E ele é o único que tem essa característica. Você não encontra em mediação ninguém que seja absolutamente isento. E ele foi absolutamente sem parcialidade, porque ele satisfez tanto cá quanto cá. Possuía a mesma natureza do ofendido, como a mesma natureza dos ofensores. Eu vou pular tudo pela frente e vou começar um outro ponto aqui, que é o contraste entre as duas naturezas. Eu vou fazer isso tão rapidamente quanto eu puder, porque é longa esta parte. Lembra, ele tinha duas naturezas e ele era ao mesmo tempo infinito e ao mesmo tempo finito. Segundo a sua divindade, ele era infinito. Quando eu falo infinito, não é simplesmente o que não tem fim. Infinito é aquele que é um atributo exclusivo da divindade. Deus é infinito em relação ao espaço, Deus é infinito em relação a tempo. Se retirássemos a infinidade do Redentor, ele deixaria de ter a mesma essência do seu Pai. Não é possível divinizar o humano, nem humanizar o divino. Ele manteve todas as suas propriedades de Deus como ele era, antes de encarnar-se. E ele tem propriedade infinita, tem mente infinita, tem decisões que duram para sempre, ele tem afeições que ele não muda. Se ele ama você, ele ama até o fim. Ele não tem fim naquilo que ele sente, naquilo que ele pensa, naquilo que ele decide fazer. Então, a infinidade é propriedade de Jesus Cristo. Tá? Vamos ver se vocês repetem o que eu disse há pouco. O que pertence a uma natureza deve ser atribuído à pessoa completa. Quem que é infinito? Jesus Cristo. Obviamente, segundo a sua divindade. E infinitude não é parte da humanidade. Então, deixa eu falar o que é mais fácil de entender agora. Ele era ao mesmo tempo infinito e finito. Me chamaram de herege
e me colocaram ao lado de alguns caras, inclusive aquele lá que hoje é um herege de mão cheia, lá de São Paulo, da Batista da Água Branca. Qual é o nome dele? Isso, me igualaram a Ed René. Me igualaram a Augustus, a um outro cara batista que é lá de Atibaia, um briguento que só, mas muito bom. Esqueci o nome dele agora, a cabeça não funciona mais. Isto, ele acertou em cheio, o Gran Conato. E cada um ensinava uma heresia. E a minha heresia era a de dizer que Jesus Cristo até hoje tem necessidade de comer. Lembra, ele é um ser humano como nós. O seu corpo o torna finito, o seu corpo para poder se locomover, se movimentar, etc, etc, precisa de energia e a energia vem através da comida. Ele comeu antes de morrer, ele comeu depois de ressuscitar. E o danado ainda comeu camarão, não, era peixe. Ele comeu, e nós vamos comer com ele, e sentareis à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e Jesus Cristo, nós vamos comer a ceia toda, eu não sei se todo mês, como se faz aqui. Na minha igreja de um ano atrás, nós tínhamos todo domingo a ceia. Pode ser que seja o dia todo, ou todo dia nós cearemos com o Filho Jesus Cristo. Gente, comer é próprio de finitude, comer é próprio de quem é finito, dormir é próprio de quem é finito, descansar é próprio de quem é finito. Até hoje, Jesus Cristo, segundo a sua humanidade, é finito. Você tem que entender isso. Você não pode divinizar o que é finito, ou divinizar o que é humano. Vocês não podem. Ah, mas não tem padaria lá no céu. Como é que ele vai comer pão? E tinha no deserto, quando alimentou mais de 600 mil homens, não tinha McDonald's, não tinha nada. Deus fez descer do céu codornizes pela tarde e pela manhã um pãozinho doce chamado maná. Deus alimentou tantas coisas, tantas pessoas, por que não pode alimentar o seu filho? Todos os que foram daqui para lá, só uma bobagem a mais, uma heresia a mais aqui. Vocês sabem que nós vamos, depois que morrer, ir para o céu, nós vamos ter um corpo provisório, um corpo temporário provisório. Deixa eu explicar. Quando Jesus, com Tiago, Pedro e João foram a uma montanha chamada o Monte da Transfiguração, de repente apareceram dois visitantes e Jesus disse, esse aqui é Moisés e esse aqui é Elias. E os três viram Moisés e Elias. O Pedrão, meio sempre intrometido, falou assim, quer que eu faça 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias? Eles viram alguém corporeamente mostrados. Mas o Pedro já tinha, perdão, o Moisés já tinha morrido. Estava enterrado no Monte Nebo. O Elias já tinha sido levado para as alturas num carro de fogo e provavelmente morreu, porque ninguém neste mundo entra no céu sem morrer. Ninguém entra nesse mundo com esta carcaça corruptível. Os dois tinham corpos. Mas como é que Jesus os reconheceu? Jesus tinha estado com Moisés antes da encarnação. E Jesus tinha estado com Moisés depois da encarnação. Jesus tinha vindo do céu há 30 anos atrás, desde a data em que ele se encontrou no Monte da Transfiguração, e eles tinham corpos.
Abra a Bíblia para mim aí, 2 Coríntios 5. Vou mostrar alguma coisa que geralmente as pessoas não contam para nós. Segundo Coríntios 5. Deixa eu ver se esse aqui é o endereço mesmo. Olha o que ele diz aqui. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, ó, isto aqui, ó, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus uma outra casa, é um edifício, casa não feita por mãos, nos céus, eterna, nos céus. E por isso, neste tabernáculo, quem fala é Paulo, neste tabernáculo, isto é, neste corpo, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. O 4. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não queremos morrer, mas queremos ser revestidos. Isto é, ter outra vestimenta, outra carcaça, para que o mortal seja absorvido pela vida. Irmãos, Jesus Cristo é finito, e finitude é próprio da natureza humana. Vocês não tenham medo, especialmente os glutões, quando forem para a glória, ficarem com fome. Não vão. Vai ter comida e da melhor. Veja a finitude, Jesus Cristo ocupou o espaço enquanto vivia entre nós. Quando morreu, ele continuou a ocupar espaço. Onde é que ele está agora? Ele está à direita de Deus Pai. Ele está localizado ali. Ele tem fisicalidade, ele ocupa espaço, segundo a sua humanidade. Deixa-me falar mais. Era ao mesmo tempo independente, tá aí? E ao mesmo tempo dependente. Um dos grandes atributos chamados incomunicáveis é o fato de Deus possuir independência. Atributo incomunicável é aquele que é exclusivo de Deus, só Deus tem, ele não passa para ninguém nada desse atributo. Deus é independente, nós somos absolutamente dependentes. Deus não precisa de você. Quando o seu pastor, eu não sei se o seu atual pastor fala, mas quando você é ensinado na igreja, Deus precisa de nós para expandir a sua obra. Precisa nada. Deus não precisa de você, ele pode fazer o que os bilhões de pessoas fariam de uma vez só. Ele não precisa de você para evangelizar. Ele deu a honra para você de fazer isso. Honra que os anjos anelam ter. Ele deu para os homens. Mas era só abrir o alto-falante celestial e ele podia fazer com que todo mundo viesse ao conhecimento da verdade. Ele resolveu fazer de uma forma diferente. Ele não precisa de você. Ele se serve de você porque assim lhe apraz. Deus se basta. Deus não precisa de ninguém e de nada. Deus não tem necessidade como se precisasse de alguma coisa. Deus não tem, segundo a sua divindade. A Bíblia fala que Jesus Cristo tem vida em si mesmo, ele não recebeu vida de ninguém. Ele é eterno, ele tem vida que é própria dele. A nossa vida é derivada, nós recebemos vida, ele é vida. Como Deus que é
O Redentor não precisa de nada nem de ninguém segundo a sua natureza divina, porque ele se basta. Eu sei que perguntas devem ter por aí, mas fiquem quietinhos, engulam. Segunda coisa, veja a dependência do Redentor. E eu vou tentar não ser irreverente no que eu vou falar aqui agora. Como um molequinho, um menininho nascido em Belém, da Judéia, a mãe dele teve que limpá-lo. Ele fazia o que os filhos de vocês fazem. Ou se pensa que ele não ia ao banheiro? Ele precisava ser lavado. Ele precisava ser amamentado primeiro no seio da sua mãe, depois com mamadeiras. Ele precisa de tudo como uma criança precisa. Ele cresceu como os filhos nossos crescem. Ele precisa de comer, de beber. Ele precisa de descansar. Deixa eu pular aqui. Ele era ao mesmo tempo não sujeito ao espaço e sujeito ao espaço, ponto 4. Isso. Isto. Veja, segundo a sua divindade, que ele era não espacial, isto é, não encerrado pelo espaço. Antes de haver mundo, antes de existir espaço, antes de existir o que você já viu, está vendo, vai ver até para sempre. Você vai ver. Ele já era. Ele é independente de espaço. Depois da sua subida ao céu, depois da sua morte e ressurreição, a natureza divina do Redentor, que não pode estar separada da natureza humana, enchia o espaço. Lembra que ele disse assim, que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do mundo. Ao mesmo tempo em que ele estava lá, segundo a sua humanidade, ele está em toda a parte, porque a sua divindade enche todo o espaço, penetra por toda a criação. Paulo falou assim, Cristo Jesus vive em mim. Assim como Cristo vivia em Paulo, vivia em Pedro, em João, em você, em você, em você. Ele está lá no céu, mas está aqui. Ele ocupa um espaço pequeno lá no céu, à destra de Deus, mas ele ocupa o universo todo com a sua divindade. Agora, como ele possui também uma natureza humana, ele só pode estar num lugar de cada vez. Se ele um dia chegar aqui, ele não vai ficar mais no céu. Porque uma coisa física, e Jesus Cristo é físico, só pode ocupar um espaço. Você está aqui, deixa de estar aqui. Se está aqui, deixa de estar aqui. Com sua natureza humana, ele ocupa espaço. A sua natureza humana não se diviniza. Quando você morrer, você não vai se divinizar, você vai continuar ocupando espaço, porque lá você vai ter corpo temporário, como eu já disse, até que Cristo volte e você venha se juntar a você mesmo na ressurreição. Nessa frase eu já disse muita coisa que desperta pergunta. Ele ocupa um espaço, pois a sua natureza humana possui fisicalidade, possui espacialidade. Veja,
Ele era ao mesmo tempo eterno e temporal. Eterno é um troço difícil. Eu estava conversando ontem no jantar com um casal ali sobre o uso da palavra eterno. Eu tenho um estudo grande só sobre isto, mas é interessante. Todos nós usamos eterno, eterno, mas sem saber o que eterno significa. Eterno é alguma coisa que não tem origem, é alguma coisa que não tem princípio, alguma coisa que nunca veio à existência, alguma coisa que não teve causa. Tudo neste mundo teve causa. O universo é o efeito de causa. Mas eterno é aquele que não teve causa, não teve princípio, que nunca veio à existência. Eterno é aquilo, é a palavra que cabe somente a Deus e aos seus atributos. Somente a Deus. Nada mais eterno. Você tem vida eterna, filha? Não tem? Por que não? Responda. Você não tem vida eterna agora, vai ter depois? É porque nós não definimos o que eternidade significa, tá? Você tem uma vida que você não vai perder nunca. Se você tem a vida de Cristo, se o Espírito Santo gerou você de novo, você vai viver para sempre e sempre e sempre. Não use a expressão eu vou viver eternamente, porque nós colocamos noções temporais na eternidade, e eternidade é tudo aquilo que faz contraste com o que é temporal. Então use o termo eterno, reserve o termo eterno somente para Deus. Uma vez que você veio à vida, que você foi gerada de novo, nascida de novo, você nunca mais vai morrer. Isto é, você vai viver para sempre e sempre e sempre, perenemente, se você quiser dizer, tá? Mas eterna você nunca será, porque você veio à existência e a sua vida espiritual veio à existência. Um dia ela começou. Só Deus que não tem começo, que não tem princípio, que não tem causa. Tudo mais tem causa. Tudo mais. E Jesus Cristo teve causa segundo a sua humanidade. Ele foi criado na sua humanidade. Ele veio à existência na sua humanidade, não na sua divindade. Então, ele era eterno. Antes de haver tempo, ele já era. Antes de haver espaço, ele já era. Lembra que ele disse, Pai, glorifica-me com a glória que eu tive quando? Antes que houvesse mundo. Então, antes de haver o espaço, e o espaço foi criado pela voz poderosa de Deus que diz, haja, e houve. Jesus Cristo é eterno e ao mesmo tempo temporal. Ele vive no tempo hoje, ele vive no espaço hoje, assentado ou de pé à destra de Deus num lugar chamado céu. Ao mesmo tempo, força, fraqueza. Deixa-me andar mais um pouquinho. Ao mesmo tempo, onisciente e ao mesmo tempo limitado em conhecimento. Alguém me perguntou ontem, mas como Jesus Cristo, sendo Deus, é dito que ele não sabia do dia da sua vinda? Lembra disso? Nem os anjos, nem o Filho sabe. Somente o Pai. Como é que Jesus não sabia o dia da sua vinda? Lembra? Eu comentei com o irmão agora ali, o doutor,
Cada uma das duas naturezas do Redentor tem propriedades. Por exemplo, ele tem mente humana e ele tem mente divina, porque ele tem duas naturezas. E essas coisas, mente, afeições, volições ou decisões, são próprias de uma natureza. Logo, tendo duas naturezas, ele tem dois modos de pensar, dois modos de sentir, dois modos de agir, de decidir. Ele tinha duas vontades. Eu comentei com ele há pouco. Lembra que ele falou assim, não quero que seja feita a minha vontade. Que vontade é essa? Humana. Mas a tua vontade, a divina. Então ele tinha duas vontades, ele tinha duas maneiras de pensar. Por isso que lá no Antigo Testamento Deus fala de nós. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. A mente de Deus é muito superior à nossa, ele pensa diferente de nós. Nós somos aqui e ele é aqui. Então, Jesus Cristo, segundo a sua mente humana, precisava crescer em conhecimento. Lembra? E crescia Jesus em estatura, em conhecimento, em sabedoria e em graça diante de Deus dos homens. Coisas como essas você não pode dizer de Deus. E Deus crescia em sabedoria, não cabe. Deus não aprende, não é que ele é burro, é que sabe tudo. Deus não cresce em conhecimento, porque a sua mente é perfeita, ele sabe tudo, ele é omnisciente. Ele tem ciência de tudo. Mas nós precisamos aprender, nós precisamos crescer em conhecimento e assim Jesus. A mente humana possui desenvolvimento. A mente divina não possui desenvolvimento, não possui limitação. Portanto, Deus tem dois tipos de pensar, dois tipos de sentir, dois tipos de decidir coisas, porque ele tem duas naturezas. A mente divina não possui sucessão de conhecimento. A mente divina não possui sucessão, um depois outro, depois outro, depois outro. Uma vez eu loucamente viajei lá do Vale do Aço, em Minas Gerais, até Brasília, mais de 1.000 quilômetros, só para ver o desfile militar de Brasília. Foi uma viagem longa, para ver. Naquela época os desfiles eram concorridos. Hoje ninguém mais dá bola para Brasil. E eu fui. Eu, reverendo Valdir, que era meu presbítero na época, viajamos 15, 18 horas, 1.000 e tantos quilômetros para ver o desfile. Eu fiquei bem na beirinha da rua, lá daquela eixo monumental, para ver o desfile. E começou. E vinha a marinha, e vinha a aeronáutica, e vinha o exército. Cada pelotão passando. E eu tentando olhar cada rosto de cada, não pelotão, de cada fila de um pelotão. E tentava, e tentava. Eu só conseguia ver um de cada vez. Se eles marchavam um pouquinho mais rápido, não dava conta de ver. Deus vê o desfile de cima. Deus vê todas as coisas de uma só vez, por causa da sua mente que é capaz de absorver tudo. Eu me lembro do tempo, velho fica sempre lembrando do passado. Eu me lembro do tempo em que a gente ia à telefônica, e lá tinha telefonista que ficava pegando aquele negócio, enfiando assim, vocês lembram disso? E para atender os chamados.
Deus não precisa de ninguém, Ele atende todas as orações ao mesmo tempo. O Senhor Jesus ouve orações o tempo todo. Milhões de orações ao mesmo tempo. E Ele as responde todas, Ele as ouve todas. Então, a mente do Senhor não tem desenvolvimento segundo a sua divindade, mas a mente do Senhor, segundo a sua humanidade, possui limitações que fazem com que ele converse com cada pessoa, uma depois da outra. Observe a importância de conhecer coisas sobre as duas naturezas. Ontem falei 2 vezes, hoje uma vez, sobre as duas naturezas. Irmãos, vocês não sabem quantas coisas precisam ser conhecidas. E eu quero estimulá-los a conhecer quem é o Redentor de vocês. Estou repetindo agora o que eu disse ontem. A importância de Jesus Cristo como homem e de Jesus Cristo como Deus. Às vezes nós criamos Jesus Cristo simples e unicamente segundo a nossa própria imagem e projetamos nós nele. Mas ele é mais do que nós. Ele é acima de nós, ao mesmo tempo em que é igual a nós. O que nos distingue de nós é que ele é Deus. E o que distingue do seu Pai é que ele é homem. Observe que ele vai ser para sempre divino humano. Nunca mais ele vai ser o Verbo, somente o Verbo ou o Filho. Nunca mais. Do modo como o viste subir, assim ele vai voltar. As duas naturezas são inseparáveis. E você vai vê-lo do jeito que ele foi para o céu. Você vai ver Jesus Cristo com o corpo como você tem, com alma como você tem, e vai vê-lo como um ser que tem poderes que você nunca imaginou que pudesse ver. Nós vamos ver o Senhor da glória, e que virá assentado no seu trono de glória. E o legal é que você vai ser como ele é. Isto é glorioso para mim. Olha o que diz 1 João 3. Só escute. Tem aí? Diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. É uma realidade presente. Somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Tem muita coisa que vai acontecer a nós que nós ainda não sabemos. Sabemos que quando ele se manifestar, isto é, na sua vinda, seremos semelhantes a ele. Você já se imaginou ser semelhante a Jesus Cristo, Aldo? Ter um corpo limpo. Um corpo não com uma cabeça branca como você tem. Ivete, ele será mais bonito do que agora. Você imagina, né? Alguns de vocês serão irreconhecíveis lá. É verdade. Não sei porquê, mas Deus faz pessoas bonitas, ao menos aos nossos juízos, e pessoas feias. E tem pessoas feias que nascem de pais lindos e pessoas lindas que nascem de pais feios. Deus é muito criativo. Extremamente criativo. Mas você vai chegar lá e ver algumas pessoas daqui da igreja. Cara, eu quase não te conheci, você está tão bonito. Ué. Nós seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Isso é altamente confrontador. Se você tem alguma coisa que você não gosta em você, e mulher frequentemente tem muita coisa que não gosta, você não vai ter essa coisa que você não gosta. Porque todas as coisas que são resultados da queda,
que nos entristecem, todos os nossos defeitos, todas as nossas anomalias serão retiradas. Nós seremos semelhantes a Cristo, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Isso devia encorajar vocês a conhecerem mais esse cara que vai fazer tanta coisa bonita em nós. Conhecê-lo, amá-lo desde já. Crer nele de todo o coração, já. É por isso que eu chamo vocês. Eu estou terminando, reverendo. Cadê o reverendo? Pode vir para cá. Por isso que nós estamos estudando aqui. Alguém sugeriu isso no conselho da igreja, que estudássemos sobre Jesus Cristo. Mas isso é apenas um comecinho. É um antegosto das muitas coisas que nós temos sobre Jesus Cristo. Eu espero que vocês amem mais a Ele. Que vocês conheçam mais a Ele. Que vocês o admirem mais. Que vocês o louvem mais. Que vocês sejam submissos a Ele mais. Como seria legal se nós todos nos uníssemos nesse propósito. Eu sei que é graça divina. Você não pode fazer essas mudanças em você. Totalmente impossível isto. Mas você tem que submeter-se a Deus e pedir graça e compaixão dia após dia, para que você seja mais parecido com Jesus Cristo e você venha a cantar aquilo que os irmãos tocaram. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda sua admirável pureza e amor. Ó, tu, graça divina. Olha essa frase. Todo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Vamos cantar de verdade agora? Vamos lá. Que a se veja em mim toda sua admirável pureza e amor. Ó, tu chama divina, todo meu ser refina, é que a beleza de Cristo te veja. Deus vai paulatinamente limpando você. Eu até queria que Ele fizesse mais depressa. Querer não piscar de olhos, no estalar de dedos, Ele me limpasse e me fizesse parecido com Jesus, mas nós temos que esperar o tempo dele. Até que a beleza de Cristo se veja em mim, porque nós haveremos de vê-lo como Ele é. Deus os abençoe e tenham todos, não posso falar bom carnaval. Deus os abençoe neste dia e amanhã e depois da manhã, até quarta-feira de cinza, sem precisar tirar a cinzinha, você se torne parecido com seu irmão mais velho. Até. Nós queremos então orar, agradecendo a Deus por essa conferência e também aproveitar esse momento para orar pela vida do Dr. Heber. Mais uma vez, em nome do conselho, fica aqui, reverendo, só para o reverendo Anderson orar pelo senhor. Mais uma vez, em nome do conselho, agradecemos a vida do senhor. Suplicamos a Deus que o abençoe no retorno para o seu lar, que a boa mão do Senhor o acompanhe. Reverendo Anderson vai orar pelo senhor, também por nós, e assim encerrando a nossa conferência teológica que tratou sobre a beleza de Cristo, e que essa beleza realmente seja vista em nós. Fiquemos de pé, queridos, orarmos. Deus bendito, Deus amado, nós queremos louvá-lo e adorá-lo pela forma tão maravilhosa e bela pela qual o Senhor se revela a nós em teu Filho Jesus Cristo. Queremos louvá-lo, Senhor,
pela forma maravilhosa como o Senhor se relaciona pessoalmente conosco por meio da pessoa do teu Filho Jesus Cristo. Queremos, Pai, louvá-lo pela oportunidade de juntos aprendermos mais e contemplarmos mais a glória, a beleza da pessoa e da obra do teu Filho Jesus Cristo. E por isso, Pai, queremos também te agradecer e pedir em favor do reverendo Heber. Que o Senhor continue abençoando a vida dele ricamente. Continue abençoando ele e a sua esposa Zeli. Ó Pai, que o Senhor continue o moldando, o transformando a imagem perfeita de Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor também faça isso com cada um de nós. Amém. Que ao contemplarmos a pessoa do teu Filho, sejamos transformados de glória em glória à imagem dele, para glorificarmos ao Senhor. Abençoa-nos, Pai, em Cristo Jesus. Amém. Amém.